Ora, nós hoje vamos falar sobre regulação bancária e para introduzir este tema, às vezes um bocadinho complicado, nós vamos utilizar aqui esta figura estilizada de um balanço de um banco ou de uma empresa. Num balanço de uma empresa ou de um banco temos o ativo e temos o passivo. O ativo é aquilo que gera riqueza, que gera receita. O passivo é aquilo que financia o ativo e o ativo pode ser financiado de duas maneiras, através de capitais próprios dos acionistas ou, quando não chega, ou quando os acionistas querem fazer um grande investimento, vão naturalmente pedir empréstimos à banca para, dizemos, alavancar o investimento. E então há aqui um ativo que é financiado por capitais próprios e pelo endividamento. Bom, qual é a importância dos capitais próprios? É que os capitais próprios, para além de ser uma fonte fundamental de financiamento, é também aquilo que nós chamamos a capacidade de absorção de perdas. Ou seja, o que é que acontece? Quando há uma imparidade por qualquer fortuito, há um acidente na empresa, há vendas a crédito a um cliente que depois faliu e não vai naturalmente corresponder ao pagamento dessas vendas que lhe foram feitas, então este ativo tem que ser reajustado, uma vez que uma parte desse ativo não vai, no fundo, realizar-se. E então vamos supor que há esta imparidade, em virtude, por exemplo, de uma venda a crédito que nós fizemos a um cliente que faliu e o balanço encolheu. Bom, encolheu dessa maneira, aqui o que é que nós vemos? Este encolhimento, estas imparidades, estão em capacidade de serem absorvidas pelos capitais próprios. E, portanto, é desagradável, os acionistas naturalmente perdem parte do seu capital, mas a empresa continua solvente. Bem diferente é uma situação onde há um grande prejuízo, um grande incêndio, grande parte da fábrica é destruída, há uma crise enorme e então, neste caso, as imparidades podem atingir uma proporção, eu estou aqui apenas a usar um exemplo ilustrativo, então vamos imaginar que metade ou quase do balanço foi à vida. Bom, esta é uma situação bem diferente porque ultrapassou a capacidade de absorção dos capitais próprios e entrou pelo endividamento. Nesta situação, a empresa está insolvente, no sentido em que os ativos não estão em condições, não permitem à empresa satisfazer os compromissos que assumiu com a banca. Bom, e então, se nós olharmos agora para o sistema financeiro e usando esta mesma figura, o que é que nós temos e porquê que a situação da banca é altamente preocupante? Porquê? Porque a situação é basicamente esta. Mais uma vez, estamos a utilizar aqui uma forma estilizada, não é? Nós estamos aqui, imaginem isto, não é? Em que, na prática, o nível de capitais próprios da banca é baixíssimo. Ou seja, a situação da banca em 2008, na véspera da crise financeira, era esta. O rácio de alavancagem, ou seja, estes capitais próprios a dividir pelo ativo, era de 1 a 1,5%. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que, ao mínimo prejuízo, se houvesse uma imparidade de 2, 3%, era o suficiente para colocar a banca numa situação de insolvência. E, portanto, não é por acaso que todos os regulamentos hoje apontam para a necessidade de aumentar os capitais próprios e diminuir esse rácio de alavancagem que coloca naturalmente a banca numa situação de grande fragilidade. E esta situação de grande fragilidade é ainda mais importante porquanto no endividamento, o que é que isto é? Este endividamento é feito aonde? No seio de outros bancos. E, portanto, numa situação de imparidade, por exemplo, não é? Em que ultrapassa a capacidade de absorção dos capitais próprios, este banco em particular não vai estar em condições de pagar os seus créditos, ou seja, vai criar imparidades noutros bancos que, por sua vez, vão estar insolventes e não vão estar em capacidade de pagar a outros bancos e, portanto, a isto nós chamamos o efeito sistémico. Aquilo que seria normal é que, no fundo, toda a legislação apontasse para o rácio de alavancagem, que é nada mais nada menos do que os capitais próprios a dividir pelo ativo e exigir que esse rácio de alavancagem, que é hoje de 1, 2%, subisse para 5, 6 e até há quem defenda 10%. Pois não é isso que a banca fez, porque a banca tem uma organização mundial sediada em Basileia e que faz a legislação em causa própria. E então criou um rácio, que é um rácio
TIRS, chamemos-lhe assim, em que temos no numerador os capitais próprios, mas no denominador não o ativo, mas o ativo ponderado pelo risco. E então, como esta ponderação pelo risco é feita através de modelos internos do próprio banco, que diz uma coisa que nos parece até lógica, o ativo não é todo homogéneo, há créditos que têm um risco diferenciado. Mas depois a aplicação concreta desta notação de risco faz com que este rácio suba imediatamente para 8% e 9%. Ou seja, através desta operação de maquilhagem, ao criar um rácio que é altamente opaco e construído através dos próprios modelos dos bancos, nós vamos estabelecer rácios de capitais próprios que são, na prática, uma ficção. E depois, quando nós desmontamos, podemos ter até uma situação de um banco que tem um rácio de acordo com a regulamentação, na ordem dos 8%, mas depois vamos medir o rácio da alavancagem e voltamos aos níveis de antigamente. Eventualmente não 2%, mas 2%. 3%. Ora bem, isto é evidente que, mais uma vez, estamos perante uma situação em que a banca usa o seu próprio sistema para, no fundo, salvaguardar os seus interesses, dando a ideia que alguma coisa está a ser feita, mas, na prática, para que tudo fique na mesma. É contra esta realidade pela qual nos batemos hoje aqui no Parlamento Europeu.